Você pode se reconstruir após esta tecnologia. Imagina-se, a partir do aqui e agora, a própria imagem em um momento concreto no futuro. Surge a possibilidade de olhar para os acontecimentos à sua volta e também de transferir o conhecimento para si. Mas antes de mudar a clarividência controlável sobre isso. Desta forma, você pode educar-se. Cada um desses axiomas é, entre outras coisas, também uma esfera informativa. Podemos imaginar os axiomas na forma de esferas. Podemos imaginá-los ao nosso redor, movê-los e assim obter informações precisas sobre os controles. O termo clarividência ou visão irracional inclui, entre outras coisas, a percepção da informação da área onde a informação é percebida na forma de leis de distribuição de informação. Esse complicado teorema é baseado no fato de que se você tomar, por exemplo, a lei de Newton, que diz que a maçã cai, você tem clarividência aqui, porque a informação é distribuída da maneira que descrevi. Então, você também pode encontrar suas próprias tecnologias aqui que são semelhantes. Neste caso, existem duas opções. Ou apenas use minhas tecnologias, então você pode trabalhar com elas o quanto quiser, ou crie suas próprias tecnologias, que você definitivamente precisa verificar várias vezes. Quanto a esses 4 axiomas, para controlar eventos a qualquer distância, basta pegar folhas de papel, anotá-las e memorizá-las. Pode-se também usar um dispositivo de gravação para gravar e reproduzir os axiomas. Para obter clarividência controlável, pode-se visualizar a si mesmo, outro ser humano ou uma série de eventos na forma de uma esfera. Então, o objetivo do controle no meio, na forma de uma esfera. Os axiomas em torno do objetivo também na forma de esferas. Como eu disse, você pode transferir os axiomas para folhas de papel e colocá-las na mesa e movê-las mentalmente. Através deste, obterá as informações sobre o controle desses elementos da realidade. Como você deve movê-los? Você verá. Você também verá experimentalmente ou imediatamente quais informações surgem a seu respeito. Qual é o critério de controle se, digamos, olharmos para nossos eventos, para os de outras pessoas ou simplesmente para objetos de informação? Se tivermos clarividência controlável, então é claro, usamos os axiomas em forma de esferas, movemos-los e observamos as informações que surgem. Por exemplo, se temos a saúde como meta, movemos as esferas, os axiomas, em torno da meta e prestamos atenção às informações emergentes relacionadas à meta. Em princípio, 3 combinações são suficientes para obter uma visão geral. Essa visão geral é a governança, que é o foco da governança. Como lição de casa, tente encontrar seus próprios sistemas que sejam semelhantes ou simplesmente use minhas tecnologias. Mas, como eu disse, seu crescimento espiritual é o objetivo da educação. Esse crescimento permite que você crie instantaneamente suas próprias tecnologias ou use minhas tecnologias de forma eficaz. Minhas tecnologias formarão, de muitas maneiras, a base para suas próprias tecnologias. O ponto da educação é que, se você conseguir criar suas próprias tecnologias, poderá transmiti-las rapidamente. Mas você também pode simplesmente repassar minhas tecnologias. É uma decisão pessoal. Quando se trata dos seus próprios, você deve criá-los de uma maneira que os torne práticos. Agora vamos ver meus resultados em termos de cura. Os resultados só podem ser autenticados por pessoas que queiram fazê-lo. Se você definiu um carimbo de que se tornou saudável, você corrige o resultado e não volta a ele. O mesmo se aplica aos fatos no que diz respeito ao diagnóstico da tecnologia. Fixar os resultados também. Os fatos fazem a mesma coisa que fazemos em vista da nossa própria e comum salvação.
Pegue o livro sobre ressurreição que mencionei anteriormente nesta palestra e observe as tecnologias para a reconstrução completa da matéria e de qualquer objeto de informação. Tente aceitar essas leis como leis canônicas, padronizadas. É como olhar para um livro de matemática. Há também axiomas e conclusões lógicas. Tente aprender essas leis. As tecnologias que você desenvolve de forma independente podem ser expandidas ainda mais. Mas tenha cuidado ao experimentar sua metodologia, pois a prática tende a ser que alguns fatos precisem ser corrigidos e outros não. A principal coisa é que eles são todos criativos e harmoniosos. Ao corrigir seus resultados, se possível, separe onde está meu sistema de controle e onde você coloca seu sistema. Esta palestra parece ser multidimensional, por isso contém informações diferentes. No entanto, pode-se determinar onde estão minhas informações e onde estão as suas. Então, separe se possível, vai te ajudar no futuro. Diferencie suas informações das outras pessoas, saber o que está acontecendo no mundo, quem é que está fazendo no nível da informação, etc. Também o ajudará a unificar as habilidades telepáticas. Depois da palestra de hoje, darei mais 3 palestras telepáticas durante 3 dias, das 22 às 23 horas. Esta será a continuação telepática de fato desta palestra por mais 3 dias. Basta entrar no clima para a palestra das 22 às 23 horas. Existem diferentes variantes de percepção telepática, por exemplo, verbal, na forma de imagens ou percepção mental, o que significa um estado mental. Portanto, é possível que a informação não seja necessariamente percebida verbalmente. Outra variante ou nível de telepatia é quando a informação é passada diretamente de uma alma para outra. Nesse caso, a velocidade é excessiva e é percebida como um estado de espírito. Não é informação do espírito. Esse estado é mais conhecido. Este nível é um nível de processamento de informações excessivamente rápido que é percebido com a consciência de que a pessoa está em estado de repouso ou pensa que está adormecendo. Seria bom registrar esses estados por escrito e deixar as experiências no escritório. Agora estou fazendo um treino. Você se apresenta novamente, mas em um ponto, por exemplo, no meio desta sala. Então você se apresenta e sabe que todo mundo no meio da sala está se apresentando também. Tentativas de si mesmo e, ao mesmo tempo, a imagem unificada de todos os outros. Isso pode levar alguns minutos. Focalize a percepção novamente e olhe para a imagem unificada. Agora tente fixar essa imagem em sua mente e depois imagine-a na forma de uma figura geométrica. Qual personagem se encaixa melhor nesta imagem unificada? Agora eu nomeio um personagem e gostaria que aqueles que pudessem aceitar esse personagem entrassem em contato. É um cone com o ápice para cima. Quem viu uma imagem dessas? O segundo nível assemelha-se ao contorno de um ser humano, do qual emanam como vórtices de vapor, por assim dizer. Assim é a percepção dessa imagem. Participante. Forma humana de luz. Grabovoi, sim, sem luz. Quem viu assim? Participante, como uma matriosca. Grabovoi, tudo bem. Pegue essas imagens na forma do cone da construção tipo matriosca. Coloque-os no meio e comece a acoplar essas duas imagens. Qualquer um que tenha visto outra coisa pode, no entanto, trabalhar com essas imagens. É importante conhecer a lei que neste espaço de informação você pode caber uma capacidade de informação infinita. Seja toda a informação do mundo. Você não interfere umas nas outras. A percepção é o mais importante aqui. O principal é que você perceba o processo e o resultado. A percepção é o instrumento de controle. Observe que quando o Criador cria a realidade, não há conceito de passado, futuro ou tempo como tal. Ele constrói a realidade de tal forma que cada objeto é o próximo objeto desenvolvido.
Agora tente encontrar o segundo a partir da primeira imagem unificada, isto é, determinar a lei segundo a qual o segundo objeto surge do primeiro objeto de informação. Você coloca os dois objetos, imagens, juntos e um terceiro objeto, imagem, é criado. Quais leis da luz são realizadas na consciência? Esse trabalho é igual ao trabalho do Criador na criação da realidade. Estabelecer como leis para o desenvolvimento da realidade significa que uma pessoa pode realizar essas leis na forma de sua própria tecnologia de desenvolvimento. Portanto, é importante ver como a realidade funciona não apenas com a ajuda de sua vontade, mas também do ponto de vista do seu desenvolvimento natural. Depois de fundir esses objetos, cone e matrioska, quem por sua vez encontrou um objeto unido? Quem notou um cone de novo? E um caso mais raro, quem um infinito pilar de luz subindo ao infinito, por assim dizer? Tem um cristal aí? Sim, parece com isso. Este pilar infinito de luz é o sistema de organização, o plano de transição entre dois objetos. O desenvolvimento também tem uma forma, a forma de um pilar infinito de luz, por exemplo. Use essa tecnologia e agora considere o desenvolvimento não apenas como um processo tecnológico, mas também como uma forma. Que forma o desenvolvimento representa a percepção de cada indivíduo? Experiências diferentes, que forma tem desenvolvimento criativo? O que isto significa? Por exemplo, alguém tem uma patologia na célula, tem a tarefa de restaurar essa célula. Basta fixar mentalmente essa forma na área da célula e ela começa a ser restaurada. Esta tecnologia é praticamente aplicável. Nada mais precisa ser feito, exceto encontrar a forma e consertá-la. Então, trabalhando com isso novamente, como uma informação flui para outra, cone matrioska, etc. Como uma pessoa se funde na realidade, como uma planta se funde na terra, por que uma planta cresce fora do solo? Para o Criador, toda a realidade está em equilíbrio. Cada célula é criada de novo pelo Criador no momento atual, o que significa que o futuro é um processo contínuo de desenvolvimento. Surge então a pergunta: como se pode criar a Terra? Como você tem que se concentrar na Terra para que uma planta cresça? Qual é a forma de transição da Terra para a forma de uma árvore? A forma de transição é obviamente diferente. As formas comuns geralmente surgem no princípio de desenvolvimento semelhante ao campo quando as áreas de eventos se sobrepõem. O principal é que você conhece o princípio. Portanto, neste contexto, tente encontrar um formulário que dê a oportunidade de abrir uma lei em qualquer sistema, ou seja, descobrir cada formulário pessoalmente. Continue colaborando enquanto eu falo. Tente encontrar essas formas. Levará algum tempo, mas encontre-as. Olhe mais adiante. Quando você trabalhou por um tempo e obteve certa prática, um certo estado mental permaneceu. Se você faz algo, um certo sentimento permanece após o trabalho. Corrija esse sentimento. Uma coisa é controlar com formas, outra com o estado de espírito. Basta entrar nesse estado e os controles funcionarão sozinhos. Você não precisa abordar os controles logicamente. Pode fazê-lo dormindo. Por exemplo, pratica-se por um longo período de tempo o resgate de aeronaves, tecnologia, tratamento de pessoas, controle de qualquer evento, etc. Se o tempo for muito curto para construir construções geométricas, basta encontrar nesse estado de controle e você descobrirá que o trabalho é consistente com sua variante lógica. Parece que você não está fazendo nada nesse estado, mas na realidade você está fazendo a mesma coisa que com os controles da maneira lógica. No entanto, após a prática, com a forma de construir a mesma realidade, transita pelo estado. Olhe, de onde seus sentimentos, pensamentos vêm? Com o que sua percepção interna está conectada neste caso? Faça um exame de qualquer emoção do ponto de vista dos seus componentes. Há a sensação de sede. É, por um lado, um sentimento.
por outro lado, um desejo e ao mesmo tempo algo material. Comece com esses sentimentos. Você pode pegar qualquer emoção e colocar um elemento de controle na emoção, como a compaixão, por exemplo. Veja porque esses ou outros sentimentos surgem de repente. Que elemento da realidade ela constitui? Como se pode ver a mudança na realidade através dos sentimentos? Os sentimentos constroem a realidade, pois são o elemento de sua percepção. Também na forma de trabalho independente, tente combinar as tecnologias de controle mental com tecnologias de controle lógico, para que as tecnologias mentais tenham um aspecto lógico, entre outras coisas. Por exemplo, o número 5 consiste em certos traços. Outro número também consiste em traços. É uma transferência associativa. Ao executar essa prática por conta própria, tente perseguir o objetivo de agir de acordo com o princípio criativo. O objetivo deve ser harmonioso e controlável. É melhor ter controle absoluto sobre o alvo. Quando se trata de eventos físicos, eles precisam ser controlados. Se forem eventos informativos, é claro, uma possível catástrofe, por exemplo, você tem que ver que o evento não aconteceu no futuro. Então, olhe para seus próprios mecanismos de controle. Use minhas tecnologias principalmente em conexão com o resgate de macro e o sistema de desenvolvimento harmonioso, e só então em relação às suas próprias tarefas. Todo mundo sabe que existem muitos sistemas de vida na Terra, especialmente as formas de vida que têm a proteína como base, contém informações sobre o futuro na parte informativa. A este respeito, olhe para o que você está fazendo a partir de uma perspectiva de construção futura. Como suas informações participam no futuro? Se possível, encontre alguma característica individual. Qual é a sua personalidade? Qual é o seu envolvimento? Quando você descobrir, verá que o que está fazendo é definitivamente algo especial, ou seja, que o Criador deu a todos a oportunidade de fazer algo individual, de forma independente, para o resgate macro. Adote esta técnica como forma de especialização pessoal. Tudo que você faz que os outros não fazem, você tem que fazer. Controlar as posições de cada indivíduo na perspectiva de uma possibilidade está em equilíbrio. As tecnologias que você aprende e que o ajudam a crescer não são apenas para o desenvolvimento espiritual pessoal, mas também para o desenvolvimento dos outros. As características pessoais aparecem aqui ao mesmo tempo como um aparato de transferência de conhecimento. Então, se você sabe o que está fazendo pessoalmente, pode passar seu conhecimento para outra pessoa, entendendo como funciona o processo de absorção de conhecimento no outro.